Olá a todos os estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do aprofundamento curricular, né? A hashtag Se Liga na Mídia é o nosso aprofundamento e a gente tem tratado aí de tudo que diz respeito à questão midiática, né? O jornalismo midiático. Ó, na tela para vocês, todas as informações da aula. Laboratório de Produção Jornalística, que é o meu componente dentro desse aprofundamento, né? Nós estamos na atividade 2 e a última aula, né? Que é a segunda aula de sistematização, que a gente chama de fechamento, né? O aprofundamento é a hashtag Se Liga na Mídia. Nós estamos na unidade curricular Tá na Mídia, Tá no Mundo, que são esses primeiros 6 meses. E o componente curricular é esse aí, Laboratório de Produção Jornalística. O que nós vamos fazer hoje? Na atividade 2, a gente tem aí como propósito entender tudo sobre o Observatório de Imprensa, né? E no caso, a gente focou no Observatório de Imprensa Nacional, visto que já existe o componente Observatório de Imprensa Internacional, que é do professor Mauro Marcel. Então, nós passamos todo esse percurso aí da atividade 2, falando um pouco sobre como funciona o observatório, qual é o objetivo, qual é a expectativa que se tem sobre o observatório, como que a gente deve pesquisar e se orientar a partir das matérias que estão no observatório de imprensa. A gente discorreu sobre alguns exemplos, né, e algumas temáticas e abordagens que foram feitas durante o percurso e falando sobre como o observatório tem visto essas notícias sendo abordadas na grande mídia. Trouxemos aqui convidados especiais, né, o Gabriel Renner, que é o nosso cartunista lá do Rio Grande do Sul. Trouxemos também o cartunista Jean Galvão, né, da Folha de São Paulo, para vir falar sobre a abordagem através dos textos, esses textos que não são usadas palavras, né, os textos das imagens, como os cartoons e as charges. E aí a gente agora fechando a nossa atividade com a última aula, e a gente vai fazer um percurso, um resumo, né, do percurso. Como que a gente chegou até aqui, né? Então olha aí, conteúdo da aula, vamos ver o que temos. No conteúdo da aula, retomada do processo desenvolvido na atividade. Então tudo que nós vimos na atividade aí, nós vamos trazer uma retomada. Os temas mais abordados nas esferas regional, nacional e global. Análise de como os temas são abordados em diferentes mídias e vamos falar um pouquinho da metodologia Fishball, o que é e como fazer, que é uma metodologia ativa que está no material, né? Está como proposta material. Achei interessante trazer para que vocês estudantes conhecessem também, tá? Então vamos falar sobre tudo isso hoje, temos muita coisa para conversar. Então, o que observamos? O que nós observamos, né? Já que estamos falando de observatório, o que foi observado durante essa trajetória, né? Os estudantes aí com certeza tiveram a oportunidade de acessar os sites de observatórios que foram propostos e verificar com mais minuciosidade como que funciona a abordagem de cada matéria, de cada notícia, como que eles verificam a abordagem de cada veículo de comunicação, a diferença entre tratar de temas globais, temas regionais e temas nacionais, né? Então, tudo isso aí a gente observou, mas vamos ver aí essa abertura que eu trouxe para vocês, ó. Os observatórios de imprensa dão luz aos detalhes do jornalismo que talvez não percebamos ao consumir informações no dia a dia. Pode deixar na tela. Perceba que existe uma imagem bem legal aí de um homem, né, uma pessoa dentro de o que a gente pode dizer uma bolha, né? Uma esfera transparente, que a gente pode dizer que é uma bolha, né? E fora dessa bolha, todo um universo, todo um espaço sem delimitação. Então a gente pensa o seguinte, com essa imagem a gente pode pensar e refletir sobre tudo que acontece no mundo, que acontece ao nosso redor, realmente a gente sabe. E se a gente sabe de algumas coisas, a gente sabe da forma na íntegra, né, completa, ou aquilo que nos interessa realmente é informado para nós, né? Todas essas questões que a gente tem que fazer o tempo todo, porque de repente a gente acha que está muito confortável, ou a gente acha que está sendo bem informado, mas na verdade a gente está, como essa imagem aí, né, o rapaz dentro de uma bolha. E aí estar dentro de uma bolha faz com que você não perceba muitas coisas que às vezes está bem perto de você, né? Então é uma discussão, é uma reflexão que a gente propõe aí. A gente realmente, né, o Observatório de Imprensa traz luz
aos detalhes do jornalismo. Então, quer dizer, o seu veículo de imprensa, ele realmente tem te informado da forma que você imagina que deva ser informado ou da que você espera ser informado? Os assuntos que têm sido tratados, são tratados de forma honesta, completa, e são assuntos pertinentes ao meio que você vive, ao seu interesse, ao interesse da maioria da sua comunidade, entendeu? A sua comunidade se vê representada, então tudo isso daí são questões que a gente faz quando a gente está falando de jornalismo midiático. E cuidado para não ficar dentro da bolha, vamos estourar essa bolha aí. Essa é a primeira reflexão, tá? O que observamos mais? Vamos lá na tela. Aí eu elenquei algumas coisinhas aí, ó. Temas mais encontrados na mídia, nas mídias, né? Então, aqueles temas que são mais corriqueiros, que o tempo todo está lá. Diferenças de abordagem, então a gente falou, né? A diferença de abordagem, ela tem vários sentidos, a gente pode retomar aqui hoje. Mídias hegemônicas, alternativa e comunitária, sempre falando disso, porque é importante verificar as diferenças de abordagem quando se trata desse tipo de mídia. E os gêneros textuais diversos, e como eles interferem na abordagem do tema. Quando a gente fala de gêneros textuais diversos, entra naquilo que eu trouxe nas aulas, né? Que é falar também daqueles textos não escritos, aqueles textos que não usam a palavra, né? Como, por exemplo, a charge, o cartoon, as tirinhas, que tem poucas palavras, mas exploram mais as imagens. E aí a gente tentar entender que isso também é uma forma de abordagem de certo tema. Por exemplo, quando eu trouxe o jornalista Jean Galvão aqui, eu fiz uma pergunta para ele e disse se ele tinha liberdade, né, para poder tratar de temas que fizessem, talvez, não fossem tão alinhados com a política editorial do jornal. E ele falou que tem total liberdade. Então, quando você lê um jornal, por exemplo, como a Folha de São Paulo, no caso dele, pode ser que você leia uma matéria que esteja direcionada para um viés e a charge dele desencontre e traga um outro viés, o que é legal, o que é muito importante porque você vai ter várias observações de um mesmo tema e vai poder fazer tirar suas conclusões, certo? Então, é isso que a gente vai falar sobre isso hoje. E olha, nessa imagem, eu quero só voltar nessa imagem porque é importante, porque já que a gente está falando de todo tipo de texto, eu não coloco uma imagem no slide por colocar, não é à toa, né? A gente tem intenções. Então perceba que o rapaz aí, né, a silhueta desse homem aí, ela está, olha como ela está toda amarrada, né? Aos pés tem o grilhão, né, que está preso a uma TV. E na TV está escrito consume, né, que em inglês, né, consuma. Na cabeça dele tem uma grade, né, uma gaiola prendendo a cabeça dele, ou seja, como se ele não tivesse liberdade para poder pensar em coisas que não estivesse ali dentro daquela caixa. E na frente ele lendo um jornal. Então, talvez aí esteja fazendo alusão à ideia de que o fato de você estar lendo com autonomia o seu jornal, assistindo ao jornal na TV ou até ouvindo no rádio ou podcast, não quer dizer que você está totalmente livre dos grilhões ou das prisões ou da bolha que às vezes certos veículos de comunicação acabam te provocando, né, colocando em você. Então, é preciso que, além de ler, você tenha criticidade, o estudante consiga perceber as nuances, que é aquilo que a gente falou, o propósito de cada veículo de comunicação, qual é a forma de abordagem, a tendência, tudo isso daí para poder fazer a sua leitura de forma autônoma, de verdade. Então vamos prosseguir. Olha só, eu trouxe os temas, né, que a gente fala que são os mais corriqueiros. Talvez não seja tão corriqueiro aqui no Brasil, mas na mídia internacional a gente vê muito falar sobre as mudanças climáticas, né? Aqui no Brasil a gente deveria falar mais, né? A gente tem recentemente a gente teve os problemas aí, as matérias falando sobre as queimadas, tanto na Amazônia como no Pantanal, né? O que é horrível e tem tudo a ver com as mudanças climáticas, e isso em nível global, não só em nível nacional, porque o Brasil ele tem a maior reserva, né, de floresta do mundo. Então, toda vez que a gente vê as nossas florestas e esses grandes biomas sendo atacados, a gente tem que pensar que o mundo todo está sendo atacado, né? Então, esse é o tema. Vamos voltar então para essa tela, só para a gente retomar esse assunto que está bem interessante. Olha só, é uma reportagem, então pode deixar na tela para eles, tá? É uma reportagem, então é um texto jornalístico que vai tratar mais profundamente de um assunto, tá? A reportagem ela tem essa ideia é como se fosse uma pesquisa sobre
um tema que é uma notícia, né? Vai se aprofundar, vai levantar dados, vai trazer vozes de autoridade e tudo mais, detalhes, né? E na reportagem está escrito assim, ó, a manchete está: relatório sugere medidas diante de mudança climática em São Paulo. Então aqui o foco da notícia vai ser regional, falando de São Paulo. Mas é óbvio que quando você fala de mudança climática, ela já interfere em nível global e nesse caso aqui pode ser falar em nacional, né? O Brasil todo, mas a gente vai falar especificamente de São Paulo porque São Paulo sofreu mesmo uma mudança muito grande com a mudança com o clima, né? Texto entregue para a Secretaria Ambiental de São Paulo nasceu de workshop organizado por empresa de pesquisa, uma matéria do Rafael Oliveira. E aí nós temos também uma imagem, que é uma imagem, para quem mora aqui em São Paulo, é uma imagem muito característica, quando tem as grandes tempestades, né? Como a gente vê esse céu escuro, parece que vai acabar o mundo, escurece tudo mesmo, e tudo isso tem a ver com as mudanças climáticas, né? Eu tenho aqui a matéria aberta, não vou conseguir colocar na tela, mas eu vou ler alguns trechos aqui só para vocês entenderem do que se trata, que é um tema importante que se fala muito. Como a cidade de São Paulo vem se portando em relação às mudanças climáticas e o que pode ser feito para aumentar a capacidade de adaptação da megalópole? Essa matéria que é fruto dessa reportagem que eu coloquei no slide, está no jornal da USP, tem todo o link aí no material para vocês, tá? E aí aqui, ó, em certo momento, ele está falando que esse projeto, ó, vamos lá. São esses os dois principais questionamentos que um relatório encaminhado no início de fevereiro à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente procura responder, que é como São Paulo vem se portando em relação às mudanças climáticas e o que pode ser feito para aumentar a capacidade de adaptação da megalópole. Quando fala megalópole, é essa metrópole que já não é só uma metrópole, já é megalópole, ou seja, muito grande, é um espaço de densidade muito grande, né, de pessoas. Produzido por Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, em colaboração com a professora Maria Carmen Lemos, da School of Natural Research of Environment, da Universidade de Michigan, e a arquiteta Laura Senevina. Todos eles trabalhando com um workshop para discutir esse assunto da mudança climática em São Paulo, né? E aí vamos ver quais são os dados que eles levantaram. Vamos lá. É toda uma reportagem falando desse workshop. Eu quero só pegar um dado aqui importante. Olha lá. O segundo ponto levantado pelo texto é a necessidade de conhecimento mais aprofundado, tanto sobre o impacto das mudanças climáticas na cidade, quanto em relação a quais respostas e que elementos interferem na capacidade de adaptação da cidade. O terceiro aspecto, bastante debatido pelos técnicos no evento, é a união entre a necessidade de se adaptar à questão climática com uma transformação econômica. Então você vê que é bem profundo, você vê que está ligado até a questões financeiras, né? E aí o relatório vai apontar para a Secretaria do Meio Ambiente caminhos, passos, pode até voltar para mim agora, caminhos, passos que a política pública, né, que a gestão pública da cidade tem que tomar para poder adaptar a cidade a uma condição viável de sobrevivência, né, de existência. Porque quando a gente fala de mudança climática, interfere em tudo. Não é só uma questão de, eu vou sair na rua e não consigo respirar. Não. Interfere na questão da saúde, que vai interferir na questão de hospitalizações, que vai trazer questões, vai mexer com a questão financeira, porque as hospitalizações, a compra de remédios, tudo isso aí vai gerar um problema de orçamento para as pessoas. As empresas começam a ter problemas também, porque os funcionários acabam não tendo condições de manterem sua permanência dentro dos ambientes e etc. Né? Então, tudo isso aí tem que ser pensado, as crianças e tudo mais. Tudo isso tem que ser pensado como uma questão cidadã, né? Então, é um primeiro tema que eu trouxe aí, que eu achei interessante falar na nossa sistematização. O segundo tema, olha que interessante, também falar de mudança climática, mas olha a abordagem que diferente. Não é mais uma reportagem, né? A reportagem é mais séria, tem um texto grande, as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de fazer leituras de reportagens, porque não tem aquela pressa, né? Não tem aquela coisa, não é muito dinâmico. Aí vem o meme também
tratando do mesmo tema, da mudança climática e de como isso interfere na nossa vida, mas olha só como é muito mais prático, muito mais conciso e as pessoas conseguem interpretar melhor. Olha a figura, vamos lá. Vamos lá, a figura, para eles verem. Olha só, temos aí a imagem, né, de uma mulher, parece que ela está dentro de um aquário de vidro, né? E num lugar deserto, né? Porque você vê que até o chão totalmente árido, né? Essas placas aí de que é bem próprias dos desertos. E ela dizendo, nossa gente, ar-condicionado é tudo. O que a gente pode imaginar dessa imagem? Primeiro, a questão de que a gente vive num ambiente em que a degradação tem trazido problemas ambientais, tem trazido problemas climáticos. Mas a gente acaba fazendo, como é que faz? Como é que fala? Soluções paliativas, né? Aquelas que resolvem o problema de conforto, mas que acaba piorando mais a questão ambiental. Por exemplo, o ar-condicionado é um deles, né? A eletricidade, do jeito que a gente usa, né, vindo das hidrelétricas, é um problema ambiental, né? Então, olha só, quando a gente está resolvendo um problema parcial ali, que gera um conforto, porque o ar-condicionado é tudo, aliás, eu estou numa sala agora que está com ar-condicionado, embora o clima não esteja tão quente lá fora, né, o tempo não esteja tão quente, mas o ar-condicionado ele resolve muito o nosso problema nesse aspecto, né? Deixa mais confortável o ambiente, né? A gente fica mais agradável. O problema é que o nosso planeta, ele está sendo atacado, ele está sendo degradado e essas mudanças climáticas têm a ver também não só com aspectos de fenômeno natural, tem tudo a ver com a forma como a gente lidar com o planeta, com os nossos costumes, né? Com o modo de vida que a gente tem criado para nós aqui dentro do planeta. E o ar-condicionado é um deles. Então o ar-condicionado ali dentro daquele aquário, pode voltar a imagem para eles, é ótimo para a menina, mas olha só como é tão conflitante as imagens e as situações, porque ela está num deserto, está tudo destruído lá de fora, mas dentro daquela caixinha, aquele aquário de vidro, tá uma beleza, tá lindo, tá maravilhoso, e ela tá curtindo o clima ali dentro que o ar-condicionado propicia. Então é uma questão, é uma discussão. E aí é uma abordagem crítica, né? As pessoas que leem meme, elas sabem que o meme ele é engraçado, ele tende a ser jocoso, mas ele sempre tem uma crítica. E é uma crítica que pode vir em tom de ironia, pode vir em tom de sarcasmo, né? Mas sempre tem essa crítica para poder abordar certo tema. Esse meme em especial foi feito por mim mesmo, né? A gente fez por material, a gente não conseguiu encontrar outros, mas a gente consegue encontrar esses memes em todos os lugares. Inclusive, os memes eram uma coisa bem própria dos usuários, né, comuns, hoje já tem sido apropriado até por empresas de propaganda, né? Então, é muito interessante. Vamos para o próximo. Agora nós temos um outro tema, né, que é um tema que tem também discorrido demais nos jornais e nas mídias, que é a guerra da Ucrânia. Eu coloquei guerra da Ucrânia, eu poderia colocar guerra da Rússia, eu poderia colocar guerra na Ucrânia, eu poderia colocar guerra no leste europeu. Então, da forma como ficar melhor entendido para vocês, pode se apropriarem, né? Porque aí, quando a gente está falando desse assunto, eu não sou professor de geografia nem de história, então, eu não consigo falar com muita propriedade sobre isso, não tenho autoridade para falar com muita propriedade sobre isso, mas como um cidadão que acompanha as notícias, a gente sempre tem o nosso pensamento formado, né? Sobre culpa de quem é que está errado. No final, eu acho que o que interessa é como as pessoas têm sofrido, né? Pessoas comuns como nós, que não têm poder político, ou seja, de autoridade política, mas acaba pagando por decisões de 1 ou 2, 3 ou 4 que não sofrem nada. Então é uma discussão, é a primeira discussão que eu acho que tem que ser aberta, né? Guerra não deveria existir mais, a gente está numa época pós-iluminismo, né? A gente já passou por uma fase de entendimento de que o debate, a discussão e a oratória e a dialógica, ela deve ser a ferramenta mais forte para resolver os problemas e os conflitos. A gente já está nessa fase, já passamos inclusive dessa fase. Então, é um absurdo a gente imaginar que nessa época a gente ainda fala em guerra, né? É um absurdo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que abordar é isso, antes de falar de quem tem ou não tem razão, porque isso aqui não é um Fla-Flu nem um Corinthians e Palmeiras, né? Vamos ver então como fica na tela?
a entrevista? Olha só, aí é uma entrevista, não é uma reportagem como era do mudança climática, né? Então, ó, a manchete da entrevista: guerra da Ucrânia pode impactar ainda mais o valor dos fretes no Brasil. Presta atenção, pode deixar na tela, como a abordagem do tema, que é um tema sensível, porque está falando de mortes, está falando de destruição, a abordagem consegue entrar num viés econômico. Ou seja, não que eu esteja falando que não se possa falar nisso, mas a gente, ao pensar na guerra, a gente devia pensar primeiro na questão humanitária. Mas o jornal conseguiu achar um viés econômico, ou seja, a gente vai ser prejudicado na guerra porque os fretes vão ficar mais caros ou alguma coisa desse tipo, né? Então, a linha e as linhas menores abaixo da manchete, né? O resuminho. O Fernando Paulo de Bastiani diz que, além da questão da oferta e da demanda, que repercute de forma imediata no valor dos fretes, o preço elevado dos combustíveis podem resultar em consequências a longo prazo, que é um problema mesmo, né? Tu vê como a questão global ela é importante nesse aspecto, porque ela é uma coisa que acontece do outro lado do mundo, pode interferir na gente de forma muito sensível e muito rápida, como é o caso dos fretes, porque os fretes estão ligados ao combustível, e combustível fóssil que a gente compra está ligado, que a gente compra não, né? Na verdade que a gente, o nosso preço é atrelado a ele, está ligado a países do leste europeu, e aí quando se tem uma guerra, tudo se complica, né? E a gente acaba pagando também por isso de forma financeira. Põe na tela que eu quero fazer só uma leitura aqui. Olha, então era uma entrevista, né? E o Bastiani vai falar um pouquinho, aí vai dar a sua opinião sobre a questão dos prejuízos financeiros que a gente pode ter com a guerra. Aí ele coloca aqui, ó, se tudo se mantiver como está, né? No caso da guerra, isso já no começo, não é algo do momento, né? Se tudo se mantiver como está, a tendência é que os preços subam com certeza, e tem subido mesmo, infelizmente. Ele fala da questão climática. Este ano tivemos um adiamento muito grande da colheita do verão, o que resultou em uma alta de preço dos fretes logo na segunda quinzena de janeiro. Além disso, entidades do setor agrícola prevêem uma quebra de 30% na safra na região sul por questões relacionadas à estiagem. Com certeza é a região que mais será impactada, e finaliza o pesquisador. Perceba que ele vai trazendo dados, tem um podcast, tá, nessa página, quem quiser acessar também o link está no material, mas perceba que ele vai trazendo dados que mostram que tem a ver com a colheita, que tem a ver com a questão dos commodities, né, que são aqueles grãos que o Brasil produz também para exportação, e tudo isso, tudo isso vai sofrer um impacto. Mais importante mais aí é ele falar do frete, né? E aí quando ele fala do frete, a gente também retoma que o sistema de transporte aqui no Brasil, ele é baseado muito no transporte rodoviário, né? E aí a gente entra nos combustíveis fósseis, do petróleo, que aí tem a ver com essas questões que estão sendo tratadas. Então, toda uma discussão para o estudante pensar como é que, por exemplo, um jornalista ou um analista vai pensar que a guerra vai atrapalhar o Brasil, né? Nossa, o Brasil está tão longe, né, da Rússia e da Ucrânia, o que tem a ver a guerra lá com aqui? Mas você veja como essa globalização, essa forma de como que as coisas se amarram, né, em forma global, como é que interfere. Então são análises, e o observatório ele fica ali em cima, olhando como que cada um dos veículos tratam esse assunto, né? Eu trouxe aqui o Jornal da USP, que é um jornal ligado à universidade, e geralmente ele tem um viés assim, mais, como é que fala? Livre, né? Mais independente. Mas a gente poderia trazer, que se pudesse, jornais e veículos que são mais tradicionais, e aí a gente ia poder comparar as abordagens, né? Isso o estudante pode fazer durante os seus estudos. A reportagem de TV é o nosso próximo tema. Aliás, próximo tema não, a nossa próxima abordagem, ainda sobre o tema guerra da Ucrânia. Vamos então ouvir e assistir aí o que nós trouxemos nessa abordagem numa matéria da TV Brasil. Vamos lá. Estrangeiros
estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia possam negociar livremente com clubes de todo o mundo. Eles serão considerados como atletas sem contrato até o dia 30 de junho e poderão ter novos vínculos, mesmo nas regiões que já estão com a chamada janela de transferência fechada. Cada clube deve registrar os novos reforços até o dia 7 de abril e só vai poder se inscrever 2 jogadores nestas condições. Muito bem. Então eu peguei um trechinho aí, é um trecho bem pequeno de uma matéria de jornal, é uma reportagem de TV em que se trata de um assunto relacionado à guerra da Ucrânia. E qual que é o assunto relacionado à guerra da Ucrânia? No primeiro foi o frete, né, parte econômica. Agora entrou numa questão esportiva. Perceba que o tema é o mesmo, mas a abordagem e o viés e a linha de observação é outra. A guerra, ela causa diversos problemas, e um dos problemas que a guerra trouxe foi exatamente relacionado aos jogadores de futebol, que normalmente os jogadores brasileiros vão muito para esses países, né? Existem muitos brasileiros jogando na Ucrânia, quer dizer, existiam, né? Agora tem menos, né? Enquanto está esse conflito. Aliás, tem menos não tem nenhum, né? Na Ucrânia hoje não tem mais. Eles todos tiveram que sair. E na Rússia também existem muitos jogadores brasileiros jogando, que é muito comum a comunidade de jogadores brasileiros. E aí, quando surge o conflito, que ele se instala, que ele começa mesmo, é um problema que também teve que se discutir, né? O que fazer com esses jogadores estrangeiros e, no nosso caso, na nossa visão, os jogadores brasileiros, né? Como resolver essa questão? E aí a matéria fala que os jogadores ficaram livres, né? A FIFA acabou liberando os contratos para que eles pudessem assinar com outros clubes, né? Para ficar fora da zona de conflito. Então, é outra análise, né? O observatório fica de olho, né? Olha como que cada veículo e cada matéria e cada situação aborda um viés sobre o mesmo tema, né? Então, é uma reportagem, mas a reportagem não está falando sobre a guerra em si, não está falando sobre questões financeiras, agora está falando sobre a abordagem esportiva, o que é interessante também, tá? Então, são informações que vão chegando, e aí você que vai escolhendo como que você resolve a sua análise sobre tudo, né? Falando ainda, já que já terminando a nossa aula, né, já que a aula tem muito assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia Fishball. Então, se a gente até aqui falamos sobre observatório, trouxemos os temas, como são feitas as abordagens, os diversos gêneros textuais que acabam aparecendo no texto jornalístico para abordar os temas, agora o estudante ele tem que discutir isso, ele tem que pôr isso em pauta para debater entre si, né, e com os outros amigos, com a ajuda do professor. E a metodologia escolhida pelo material é a metodologia Fishball. O que é a metodologia Fishball? É o que se chamaria aí de metodologia de aquário, ou seja, nós temos aí vai fazer tipo como se fosse uma roda de conversa, só que começa com uma roda centralizada e depois rodas periféricas que vão cercando essa roda centralizada. A roda centralizada, que aí como está no material aí que vocês estão vendo, ela é onde ocorre o debate. Então, normalmente vão ficar aí, tem que ser ímpar, né? Ou 3 cadeiras, ou 5 cadeiras. Nesse caso eu coloquei 5 cadeiras. E uma dessas cadeiras tem que ficar vazia. Por quê? A dinâmica é o seguinte, nessa roda é onde ocorre a conversa, é onde ocorre o debate. As pessoas de fora, elas ficam observando o debate que está ocorrendo na roda central. Caso alguém de fora tenha interesse em participar do debate, ele vai levantar e sentar na cadeira que está vazia. Só que como uma cadeira sempre tem que estar vazia, alguém que está na roda central vai ter que voluntariamente levantar e sair para a roda periférica. E assim vai girando. Pode ser que muitas pessoas queiram participar, pode ser que a maioria queira ficar para lá de fora e manter a roda central, não importa. Ou pode até ser que o professor alterne também e comece a fazer, por exemplo, de tempos em tempos, ele começa a mudar os personagens que ficam na roda central. Então a dinâmica, eu acho que tem uma animação, vamos ver se tem nessa tela. Eu tinha feito uma animação. Ó, os estudantes formam um círculo pequeno com 3 ou 5 cadeiras. Em volta desse círculo formam outros quantos forem precisos de acordo com o número dos estudantes. Quem está no centro debate sobre o tema. Caso alguém do círculo externo queira participar do interno, né? Basta levantar e ocupar a cadeira vazia. No círculo central deve sempre haver uma cadeira vazia, por isso um participante voluntariamente deve se levantar e ocupar a cadeira do círculo externo. E aí mostrando a dinâmica, olha lá como funcionou, um foi de fora e entrou, o outro de dentro saiu.
É isso, gente. A gente já está terminando a aula. Ó. Para saber mais, eu deixei alguns links para vocês entenderem mais sobre a metodologia do fishball, que é muito interessante, é legal de fazer. Pensar nas avaliações também, né? Os professores vão fazer isso com vocês, mas vocês pensar também que vocês têm que sempre fazer retomada, análises, anotações e a autoavaliação é sempre muito importante, porque é assim que você entende que o seu trabalho tem progredido. E o seu amigo também fazendo uma análise um do outro é sempre legal, porque é o trabalho colaborativo, tá? Quem está assistindo a essa aula sem a ajuda do professor tem as orientações de como proceder para aproveitar melhor o material, tem uma tarefa também que será postada para vocês fazerem, e as habilidades para vocês se apropriarem. Hashtag se liga na mídia. Essa foi mais uma aula sobre a atividade 2, terminamos a nossa atividade, começaremos a atividade 3 e o tema é importantíssimo, hein? Representatividade, não deixem de assistir. Um grande abraço, gente, tchau, tchau, até a próxima.